Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz que você esteja aqui conosco, trilhando também, junto comigo, a trilha da prosperidade, né? Eu propus esse canal justamente para que todos aqueles que me acompanham e fizerem tudo aquilo que eu estou também aprendendo e fazendo, para que juntos a gente consiga chegar e atingir as nossas metas, realizar os nossos sonhos. E eu, como eu já falei em todos os vídeos, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E esse canal aqui está de prova. Agora, se você vai conseguir, se você também vai chegar lá, só depende de você. Hoje a gente vai falar sobre crenças, ok? As crenças são os principais obstáculos que nós temos que romper, que nós temos que destruir para conseguir alcançar os nossos objetivos. A nossa mente, a principal função dela é nos manter a salvo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso são especialistas, são neurocientistas que falam nas suas obras, nas suas publicações. Então, o nosso cérebro ele é dividido em três partes, ok? Três partes principais, que é o nosso consciente, o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. O nosso inconsciente a gente não tem acesso. É a parte do nosso cérebro que cuida da nossa digestão, do bater do nosso coração, da nossa respiração, de todo o funcionamento do nosso corpo que nós não temos como interferir. Então, você não consegue, por exemplo, aumentar ou diminuir os batimentos cardíacos, por exemplo, apenas com um comando. Para isso, você vai ter que se exercitar, para que ele bata mais rápido, enfim. Então, essas são as funções do nosso inconsciente, ok? Então, vamos deixar ele de lado lá, porque a gente não mexe com ele. O nosso consciente é quem somos nós agora. O nosso consciente é quem somos agora. Então, no nosso consciente são guardadas as informações que a gente tem que saber de pronto. Por exemplo, o seu nome, o nome da sua esposa ou do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, o seu endereço, o nome da sua professora, enfim, esses nomes, essas informações corriqueiras que a gente lida no dia a dia. Então, são informações que ficam guardadas no nosso consciente, ok? São as memórias instantâneas. E ele tem outras funções também, mas que não vamos entrar em detalhes aqui. O que nós queremos chegar é no nosso subconsciente. Esse cara é o cara que manda realmente em você. É ele que faz com que a sua vida seja a sua vida do jeito que está. Por quê? Porque esse cara, o subconsciente, é ele que tem as principais funções e a principal é te manter a salvo, ok? O que para ele representa um perigo, a função dele é te manter longe desse perigo. Como assim? Vamos lá. Então, imagina só que quando você era pequenininho, bebezinho, você estava brincando lá com os seus brinquedinhos, sentado na sala, e por algum motivo, a sua mãe ou quem estava perto de você, um adulto que estava perto de você, viu uma barata, ok? Para você, criança, bebê, sei lá, se você vê uma barata, você vai ter que querer brincar com ela, porque acha engraçadinho. Porque você não tem medo da barata, porque você é um bebê. Só que você viu um adulto que te protege, um adulto que é o seu guardião, fazendo um escândalo por causa de uma barata, por exemplo, ok? Então ele foi lá, gritou, subiu na cadeira, fez um escândalo até conseguir matar aquele bicho danado. O que aconteceu nesse momento? O seu subconsciente entendeu que aquele animalzinho, milhares de vezes menor do que você, que não tem dente, que não tem chifre, que não tem ferrão, que não tem como te machucar,
como outros animais que a gente convive naturalmente, como um cachorro que pode te morder, por exemplo. Mas enfim, não tem garras para te arranhar, não tem espora para te furar, não tem nada. Aquele animal, como assustou aquele adulto que te guarda, então ele representa perigo. Aí o seu subconsciente foi lá e registrou aquilo. Opa, aquele animal é perigoso. A partir de agora, sempre que você vê aquele animal, eu, subconsciente, vou te proteger. Como? De duas formas. Ou a gente luta ou a gente foge. É assim que o nosso cérebro funciona. Como não dá para lutar porque ele é um animal perigoso, a gente foge. E aí é instaurado o medo, a crença de que você precisa ficar longe da barata. E isso vai acontecer pro resto da vida, ok? Então é assim que se cria as crenças. E a maioria das crenças, elas são criadas quando nós somos pequenos, ok? Então você estava lá, você ouviu o seu pai falando que trabalhar é ruim, que deixa ele cansado, que ele não aguenta mais o trabalho, que ser rico, que a pessoa X foi rica porque ela enganou alguém, porque ela é mau caráter, porque ser rico é isso, é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro, quem é rico não entra no céu, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando você é criança e ouve esse tipo de coisa, o que você vai imaginar? Um camelo, bichão, grandão, uma agulha que a sua mãe usa para arrebendar sua meia, um camelo passando por aquele buraco que é impossível. É mais fácil acontecer o impossível do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Ora, mas eu quero entrar no reino dos céus. Então, ser rico não é bom. Aí o seu subconsciente faz o quê? Toda situação que acontecer que vai te levar a ficar rico, eu vou sabotar para que você fique seguro. Mesmo que você não se dê conta disso, mesmo que isso seja inconsciente, e é inconsciente, e aí ele vai agir dessa forma. Então vai aparecer uma oportunidade de trabalho, alguém vai falar, liga para a pessoa tal, que ele vai conseguir um negócio para você bom pra caramba. Aí você fala, depois eu ligo, e aí pensa em ligar, só que daí o seu subconsciente fala, não, deixa pra lá, vamos assistir o jogo. Depois do jogo você liga, aí depois do jogo você esquece. Então, de alguma forma, ele vai fazer com que você não leve aquilo adiante. Então, essa crença que nós temos, que a maioria das pessoas tem, que recebeu quando criança, de que ser rico não é bom, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, tudo isso é embutido no seu subconsciente, ele acredita naquilo e te mantém protegido. Então, nós precisamos entender que as crenças são os principais obstáculos que nós temos que transpassar, que destruir. E as crenças, elas são auto-realimentadas. Como assim? Se você tem um medo, a crença de que se você sair e der bobeira, você vai ser assaltado, e você vibra naquilo, aquele pensamento é constante na sua vida. Não, se eu der bobeira, eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltado, eu vou ser assaltado. E aí, você vibra nisso. Então, você acredita nisso. E isso vai se manifestar. Quando isso se manifestar, ou seja, quando você for assaltado, você vai falar, eu não falei que isso aconteceria, e aí você alimenta aquela crença de que realmente, se você der bobeira, você vai ser assaltado. O que é um fato, mas não precisa vibrar nesse medo, ok? Tudo que você pensa, tudo que você acredita, se manifesta. E se manifestando, realimenta aquilo que você acredita. Seja para o lado bom, seja para o lado mal, ok? No livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, é um livro fantástico que ele aborda muito bem esse assunto, sobre a retroalimentação. Lá ele chama de alienação. A alienação é exatamente isso. Você acredita em algo, às vezes você nem sabe
por que você acredita naquilo. Talvez você nem gostaria de acreditar naquilo, mas você acredita, você pensa, você vibra. Aquilo acontece e aquilo se alimenta e se torna mais verdade ainda. Enquanto esse ciclo não for quebrado, aquilo vai se prolongando para o resto da sua vida. Então, as crenças que nós temos, e não são poucas, eu acredito que possa ser centenas de crenças, em todas as áreas, no amor, nas finanças, nas amizades, nos relacionamentos familiares, profissionais, qualquer coisa, tudo tem crença. Então, se de repente você eu tenho dificuldade em me relacionar, em achar uma pessoa boa, aí você fica, mas eu só arrumo tranqueira, eu só arrumo gente que não presta. E você acredita naquilo. E aquilo vai se manifestar. Quando aparecer alguém que não presta, você vai se interessar, vai se dar mal e aquilo vai se alimentar. Realmente, eu só atraio gente que não presta. Isso para tudo. Então, as crenças, que a gente ainda vai falar muito, porque isso é um assunto muito amplo, é um assunto assim, é o principal. Como eu disse, é a principal barreira que nós temos que vencer. Existem sim ferramentas, formas da gente quebrar isso. Não é fácil. É como derrubar um muro de pedra com um martelinho de madeira, mas a gente consegue. A gente consegue. E a gente vai fortalecendo esse martelo, a gente vai fortalecendo, dando mais resistência para ele e, consequentemente, a barreira vai ficando mais fraca e a gente consegue. Não é fácil. Existem algumas formas, mas todas elas precisam de um fator que é o determinante, que é o comprometimento. Você precisa estar comprometido e ciente de que se você não estiver comprometido com isso, você não vai conseguir resolver esse problema. Então, monitorar os pensamentos. O que eu estou pensando? Quais são os tipos de pensamento que eu tenho diariamente? Mesmo que quando eu não estou prestando atenção. Qual é o sentimento que eu estou tendo, sei lá, põe o seu relógio para despertar numa hora aleatória do dia. Ok? Sei lá, 2h37 da tarde. Põe ele para despertar e coloca como título lá o que eu estou sentindo. Na hora que o seu celular despertar e você olhar, aí ele vai falar o que eu estou sentindo. Aí você presta atenção no que você está sentindo. Peraí, eu estou angustiado? Mas por que eu estou angustiado? E aí você começa a perceber quais são os tipos de pensamentos que você tem corriqueiramente. Entendeu? Então, e aí sempre monitorando. Eu tô com medo. Medo é uma coisa que a gente tem o tempo todo. Eu tô com medo. Mas o medo é um sentimento que a gente tem que superar e seguir em frente. Vai com medo mesmo. Mas o medo é um sentimento, é uma crença falando pra gente tomar cuidado porque a gente está indo para um determinado perigo. E às vezes nem é perigo. Porque para o subconsciente ele não sabe se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Aquilo gerou um sentimento ruim. Seja para o lado bom, seja por causa que era um acontecimento bom e gerou um sentimento ruim por causa que alguém falou alguma coisa. No caso, por exemplo, da riqueza. A riqueza é boa. Só que alguém falou que ser rico não entra no reino dos céus. Então, gerou um sentimento ruim, de preocupação. Então, ele vai te manter a salvo da riqueza. Presta bem atenção. Não sou eu que estou falando, não é balela. Isso está relatado em diversos livros, em diversos cachorro latindo. Isso está relatado em diversos livros de diversas áreas, tanto da área da prosperidade, como da neurociência, como da hipnose, não importa. Tudo isso que eu estou falando está relatado nesses livros, ok? Então, monitorar os pensamentos. E quando você identificar que o seu pensamento está ruim, troca de pensamento, põe o inverso. Mesmo que você não acredite naquilo de verdade, ou que você acredita naquilo, mas o seu sentimento está falando ao contrário. Então, insista, porque a persistência vai fazer com que essa barreira seja destruída. Tá certo?
tá certo? Eu ainda vou falar mais para frente sobre todas as funções que o nosso cérebro tem, é muito interessante e muito esclarecedor. De repente, vai te ajudar, como me ajudou, a entender muitas coisas que antes gente, mano, isso não tem lógica. E aí, estudando aqui, estudando ali, vendo que os pesquisadores, vendo que as pessoas entendidas do assunto estão falando a mesma coisa, então significa que tem uma verdade nisso. E aquilo começou a fazer sentido. Realmente, eu não tinha percebido. Isso realmente acontece, isso realmente é assim. E me ajudou a entender melhor a forma como eu estava agindo sem perceber. Então, mais para frente, eu vou falar aqui sobre as funções do nosso cérebro. Por hoje é só. Eu agradeço aí a sua companhia. Peço que se inscreva, que você deixe o seu like, que é muito importante, e venha junto comigo. Monitore os seus pensamentos e a gente vai chegar lá. Até mais.